Atenção, atenção! Notícia urgente! Vá para um lugar seguro. Prepare-se para um ataque nuclear. A cada ano que passa, com o avanço da tecnologia, novas armas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de causar o maior impacto possível no inimigo. E isso não é lá uma grande novidade. Recentemente, a Rússia surpreendeu o planeta com sua nova arma, considerada por muitos como, ao menos atualmente, invencível. Você sabe do que estou falando? Tem noção de que até mesmo os Estados Unidos, nação mais poderosa do mundo, está com receio dessa arma? Então sente-se, assista até o final e vamos nessa! Para primeiro falar sobre a arma, precisamos explicar como que a Rússia conseguiu passar à frente dos Estados Unidos, ao menos nesse aspecto. Caso contrário, você não vai entender por que os russos têm algo que nem os americanos possuem. Se na escola você era bom em história, deve se lembrar que durante um período de tempo, o mundo foi praticamente dividido em dois. Durante boa parte da segunda metade do século XX, Estados Unidos e União Soviética disputavam pela soberania do planeta. Dentro dessa disputa, estavam em jogo os ideais e estilo de vida dos dois países. Foi essa disputa que proporcionou a corrida espacial que levou o homem à Lua. Mas o que colocava terror no coração das pessoas que viveram durante a Guerra Fria era o temor de que uma guerra atômica viesse a acontecer, já que os dois países possuíam armas suficientes para aniquilar quase todo o planeta. A União Soviética deixou de existir na década de 1990 por conta de muitos problemas internos e também por não resistir ao poderio econômico dos Estados Unidos. Mas as coisas feitas durante esses anos todos não seriam deixadas de lado. Muito pelo contrário, a Rússia acabou herdando a maior parte da tecnologia militar do país. E entre essas tecnologias estava o desenvolvimento de mísseis balísticos. Os soviéticos tinham essa inovação por terem chegado a Berlim primeiro que os Estados Unidos na Segunda Guerra. Assim, eles conseguiram pegar muitos programas de foguetes que estavam sendo desenvolvidos pelos alemães. Entre eles estava o V2. E foi dissecando o V2 e investindo na corrida espacial que os soviéticos se tornaram um concorrente à altura dos Estados Unidos, quando o assunto era míssil. E como disse agora há pouco, mesmo com o fim da União Soviética, a Rússia acabou herdando a tecnologia e continuou a investir nela. Foi de tanto investir e testar que os russos simplesmente chegaram em algo que até então parecia impossível. Mas que arma é essa que coloca medo até nos Estados Unidos, uma superpotência armamentista? O nome da arma é Vanguard. E se você tem curiosidade de saber sobre o significado do nome, não se preocupe que eu te falo. A Vanguard significa vanguarda. E como seu próprio nome indica, ele está na vanguarda dos mísseis hipersônicos. Mísseis hipersônicos são armas que possuem a capacidade de viajar acima da velocidade do som. E é aqui que entra a questão mais espantosa dessa nova arma. O som viaja a aproximadamente 340 metros por segundo, ou 1.224 quilômetros por hora. Quando um objeto está na mesma velocidade do som, se diz que ele atingiu o estágio de Mach 1. Acontece que o Vanguard consegue atingir um estágio inacreditável de até Mach 27. Isso quer dizer que ele pode viajar em uma velocidade de aproximadamente 33 mil quilômetros por hora. Teoricamente, o míssil conseguiria atravessar o planeta em menos de 2 horas. Simplesmente impressionante. Só que o alcance do Vanguard, por enquanto, não chega até todo o planeta. Atualmente, segundo informações do governo russo, a autonomia do míssil é de cerca de 4 mil quilômetros. De qualquer forma, é uma distância muito grande. Para você ter uma noção, é quase a distância entre o Oiapoque e o Chuí, que são os extremos norte e sul do nosso país. Aí você deve estar pensando, se alguém conseguir identificar quando o míssil sair da base e a sua velocidade, seria possível abatê-lo ao calcular a rota dele? Esse é mais um dos problemas que o Vanguard trouxe. Apesar de estar nesta velocidade absurda, o míssil possui o poder de desviar sua própria rota quando for preciso. Isso faz com que o Vanguard, ao menos com a tecnologia de defesa disponível atual, seja praticamente imprevisível e imparável. Verdade seja dita, alguns especialistas duvidam do poder do novo míssil. Porém, como nem mesmo o governo dos Estados Unidos veio a público desmentir o poder do Vanguard, a maior probabilidade é de que realmente, por enquanto, não há nada parecido com isso em nosso planeta. Ao contrário do que vinha acontecendo, a Rússia não que terá que correr atrás dos outros países para poder equiparar suas
forças. As outras nações que agora precisarão se desdobrar para poder parar a nova arma. Quer algo ainda mais preocupante sobre o Avangard? Como a gente vem dizendo, esta não é uma arma comum. Além de viajar em velocidades de até Mach 27, ter um alcance de 4.000 quilômetros e conseguir mudar de direção durante o voo, o Avangard possui a capacidade de carregar consigo ogivas nucleares. Ou seja, agora ao menos teoricamente, os russos teriam a capacidade de atacar qualquer país com bombas nucleares sem existir a possibilidade de uma defesa. E um detalhe, a bomba que ele pode carregar pode ter até 2 megatons de rendimento. Para você ter uma ideia, isso representa dezenas de vezes a força das bombas atômicas usadas na Segunda Guerra Mundial contra o Japão. Agora imagine um míssil desse caindo em uma cidade com milhões de pessoas. Seria um estrago nunca antes visto na história da humanidade. A primeira vez que o mundo ouviu falar da existência deste míssil foi em 1º de março de 2018. Naquele dia, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que a sua nação estava desenvolvendo um super pacote de novas armas estratégicas que iriam revolucionar o que se conhecia sobre o poder armamentista. Este pacote incluiria 6 armas, e entre elas estava o Avangard. Apesar do anúncio ter sido feito em 2018, de acordo com informações de sites especializados em notícias armamentistas, a nova arma já estava sendo testada desde meados de 2016, o que indica que houve um grande aperfeiçoamento para chegar até os dias de hoje. É importante ressaltar que os Estados Unidos já tinham noção do que estava sendo desenvolvido, porém não sabiam que seria algo tão poderoso. Outro detalhe legal de comentar é os americanos possuírem mísseis hipersônicos, assim como a China é outro país que também já possui tal tecnologia. Mas, como você percebeu, o Avangard está muito acima dos outros dois. Só que geralmente novas armas possuem uma dificuldade. Como elas estão sendo testadas, sua produção costuma ser muito cara e seu desenvolvimento demorado. Geralmente, um país não possui uma grande quantidade de armas tão potentes. Bem, foi aí que novamente os russos surpreenderam os americanos e, consequentemente, o mundo. Se o anúncio de 2018 já causou apreensão, no final de dezembro de 2019, o governo russo afirmou que agora um regimento do seu exército já estaria operando os novos mísseis regularmente, como armas padrões. Ou seja, a partir de 27 de dezembro de 2019, as tropas localizadas na região administrativa de Orenburg Oblast teriam uma arma. E olhando no mapa, é possível ver que essa região é bastante estratégica. Ela está próxima aos Montes Urais, que dividem oficialmente a Europa da Ásia. Lembre-se, uma parte da Rússia é considerado continente europeu. Ao mesmo tempo, a arma teria alcance para atingir regiões do Oriente Médio e da China. Mas, se a arma está nos Montes Urais, por qual motivo ela preocupa os americanos? Essa é fácil. Pense na extensão da Rússia. Se essa arma for colocada em certos pontos do país, ela facilmente conseguiria atingir os Estados Unidos, principalmente a costa oeste, que possui cidade como Los Angeles, São Francisco e Seattle. Ou seja, em uma eventual guerra, ao menos por enquanto, os americanos teriam uma grande dificuldade de defenderem essa região do país, que é extremamente populosa e importante economicamente. Óbvio que toda essa situação preocupou as forças armadas dos Estados Unidos, que no momento estão trabalhando em 2 frontes diferentes. O primeiro de todos é o de tentar obter a capacidade de produzir uma arma que atinja ou mesmo supere a capacidade do Avangard. A segunda parte dos trabalhos está dedicada a arrumar alguma maneira de parar a arma feita pelos russos. É preciso dizer que os Estados Unidos possuem um dos melhores sistemas de defesa antiaérea do planeta, juntamente com os próprios russos. O presidente americano Donald Trump aumentou os investimentos dos Estados Unidos para o desenvolvimento de novos mísseis. No final de 2019, a ONG Federação de Cientistas Americanos informou que os Estados Unidos já estavam equipando mísseis nucleares do tipo Trident em submarinos, no estado da Geórgia. A principal ideia é ter uma mobilidade maior no momento do lançamento. Afinal, como a Marinha Americana possui submarinos bastante avançados, eles poderiam chegar a uma distância segura do alvo e assim lançar o míssil. Lógico que isso ainda não é o ideal, se compararmos com o Avangard, mas já é algo que pode pegar o inimigo de forma despreparada. Uma outra resposta dos Estados Unidos em relação a todo esse desenvolvimento russo e também pela preocupação dos avanços chineses na área foi o de que o Donald Trump acabou retirando seu país de um importante acordo com a Rússia. Eu estou falando do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, mais conhecido como Tratado INF. Este acordo foi feito enquanto a Rússia ainda fazia parte da União Soviética e vigorou entre 1988 e 2019. A justificativa americana era de que os russos estavam descumprindo o acordo, enquanto o outro lado nega. Agora, tudo indica que o
uma nova corrida armamentista vai começar. Enquanto estivermos só na fase dos testes, tudo estará bem. Só esperamos que essas armas nunca precisem ser realmente usadas contra algum país. E você, acha que os Estados Unidos conseguirão desenvolver uma nova arma para bater o Avangard? Ou acha que a partir daqui, os russos sempre estarão à frente nessa disputa? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até mais!